Com as bênçãos de Deus, damos início à 158ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 77, lição da história. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei em parábolas a minha boca, falarei coisas escondidas desde o princípio. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração de Direitos Humanos, artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade só ou em sociedade com os outros. Direito da criança e dos adolescentes, em seu artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Havendo ninguém inscrito no tema livre, pois não, vereador? Solicito a suspensão do intervalo regimental. Coloque em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte em suspender o intervalo regimental em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar e se sentar. Está aprovado o pedido. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a segunda discussão do projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa do município de Alumínio para o exercício financeiro 2013, com emendas. Eu solicito ao secretário, o vereador Jaime Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, como trata-se de segunda discussão, já foi lido e discutido já em primeira, eu peço supressão da leitura do projeto número 54 em segunda discussão. Tá. Coloca em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte em suprimir a leitura do projeto de lei 54 de 2012, tendo-se em vista tratar de segunda discussão. Em discussão, o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte, ficando então suprimida a discussão, suprimida a leitura em segunda discussão do projeto de lei 54 de 2012. Passamos então à discussão do projeto. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. O projeto de lei 54 aprovado por 8 votos. Passamos então à votação das emendas, que começa a segunda discussão a partir da emenda número 8. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da referida emenda. Emenda número 8 de 2012, de autoria do vereador Eduardo Jesus Melo, ao projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração no projeto de lei orçamentário. Fica suprimido o artigo 5º do projeto de lei 54 de 2012, que estima a receita e fixa o limite de despesas do município de Alumínio para o exercício 2013. Em decorrência dessa supressão, renumere-se os artigos subsequentes. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 24 de outubro de 2012. Eduardo Jesus Melo, vereador. Justificativa.
Esta emenda, que suprime o artigo 5º do projeto de lei 54/2012, ora em análise, se faz necessária, pois no referido artigo pretende o Executivo obter uma autorização prévia desta Casa de Leis para abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% do orçamento da despesa. Entendemos ser descabida essa prévia autorização porque é muito melhor o Executivo solicitar essa autorização no momento da abertura dos créditos, pois dessa forma esse Legislativo poderá fiscalizar caso a caso e analisar o interesse público e a conveniência da abertura de tais créditos. Tal emenda não prejudica de forma alguma a execução do orçamento, uma vez que essa Câmara, demonstrado o interesse público, nunca negou a abertura de tais créditos para o Executivo. Com a aprovação desta emenda, qualquer abertura de crédito suplementar dependerão da lei específica, o que entendemos ser mais condizente com o regime democrático brasileiro. Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Coloco em discussão a emenda número 8 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra. Eu solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Emenda número 8, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 9. Emenda número 9, 2012, de autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite de despesa para o exercício 2013. Fica criado no programa de trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria Dependência, o segundo projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.9.90.51, construção de poço artesiano no bairro do Colibri, 150 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.11.01, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 02.11.01, Diretoria Dependência, 3.3.90.39, Serviço Terceiros Pessoa Jurídica, ficha 189, 150 mil reais, Sala de Sessões, vereador Lando Silva, 29 de outubro de 2012, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Justificativa: amenizar os problemas de desabastecimento de água potável no bairro, até que a rede de abastecimento atenda de forma regular a população. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Coloco em discussão a emenda número 9 em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Sim. Emenda de número 9 aprovada por 8 votos. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 10 de 2012. Emenda 10 de 2012, de autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa pelo exercício 2013. Fica criado no programa de trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal de Governo, 02.08.01, Diretoria Dependência, o segundo projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Construção de poço artesiano no bairro Oncinha, 150 mil reais. Para a cobertura da abertura do projeto acima citado, será reduzido das seguintes dotações:
02.12.01, Departamento Municipal de Obras, 02.11.01, Diretoria e Dependência, 3.3.90.39, Serviço Terceiros Pessoa Jurídica, ficha 189, R$150 mil. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 29 de outubro de 2012. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Justificativa: amenizar os problemas de desabastecimento de água potável no bairro, até que a rede de abastecimento atenda de forma regular a população. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Coloca em discussão a emenda número 10. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Sim. Emenda número 10, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da emenda número 11 de 2012. Emenda 11 de 2012, autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, ao projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado um programa de trabalho na natureza da despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal de Governo, 02.08.01, Diretoria e Dependência, o seguinte projeto. Projeto 04122.0008.1.029.4.4.90.51. Asfaltamento das ruas do bairro Oncinha, R$100 mil. Para cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.04.03, Fundo Municipal de Assistência Social, Atendimento Social, 3.3.90.39, Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, ficha 064, R$100 mil. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 29 de outubro de 2012. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Justificativa: melhorar as condições urbanísticas do bairro, melhorando a qualidade de vida da população local que sofre com as ruas de terra. Raimundo Azevedo, vereador. Lido. Coloco em discussão a emenda número 11 de 2012 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Sim. Emenda 11, 2012, aprovada por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 60, 2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil. Eu solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do projeto de lei 60, 2012 e seus pareceres. Mensagem 60/2012. Senhor Presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação desta civilidade o incluso projeto de lei 60/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto visa atender despesas com as fichas 33, complemento parcial do saldo da ficha para pagamento de serviços de locação de software, tarifas bancárias, recargas de cartucho, Embratel, energia elétrica e outro serviço de terceiro, para fechamento e encerramento do exercício 2012. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Saldo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 60/2012 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Jacob Saldo, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional no valor de R$60 mil para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.03.00 Departamento Municipal de Administração,
02.03.01, diretoria dependência. Atividade 04.122.003.2004, fonte 01.00.00. Elemento de despesa 3.3.90.39.00, ficha número 33, R$60 mil. Total R$60 mil. Artigo 2º. O crédito aberto do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução seguinte de dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.01.00, Gabinete do Prefeito. 02.01.01, Gabinete. Atividade 04.122.000.2.004, fonte 01.00.00. Elemento de despesa, fichas R$16 mil. 02.01.00, Gabinete do Prefeito. 02.01.02, dependência dos gabinetes. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento de despesa, ficha 19, R$15 mil. 02.03.00, Departamento Municipal de Administração. 02.03.01, Diretoria de Dependências. Atividade 01.00.00, ficha 31, R$6 mil. 02.12.00, Departamento Municipal de Planejamento. 02.12.01, Diretorias de Dependência. Atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha 205, R$30 mil. 02.13.00, Departamento Municipal de Saúde. 02.13.02, FMS, Atenção à Saúde das Pessoas. Atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha 224, R$3 mil. Total, R$60 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de outubro de 2012, Jacob Saldo, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 60/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de decreto adicional suplementar, destinado a despesas do Departamento de Administração. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo suficiente para correr a determinada despesa. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, pois foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciada a discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples, senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio, 21 de novembro de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 200 de 2012 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões 31 de outubro de 2012, Augusto Cante Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer número 201 de 2012 da Comissão do Orçamento e Finanças ao projeto de lei 60 de 2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para a abertura de decreto adicional suplementar. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões 31 de outubro de 2012, Geraldo Atlético de Oliveira Campos, presidente, Dr. Alexandre Amaral Simões, membro, e a Maior Ranieri, membro. Lido, presidente. Discussão, projeto de lei 60 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto de lei 60 de 2012 foi aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário. Discussão única do projeto de lei 61 de 2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a renovação, consolidação e parcelamento da dívida oriunda do convênio celebrado entre a Prefeitura de Alumínio e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do projeto de lei 61 de 2012 e seus pareceres. Mensagem 61 de 2012. Senhor Presidente, encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei através do qual
se busca autorização legislativa para a celebração do termo de inovação, consolidação e parcelamento da dívida com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Como é de conhecimento, em dezembro de 2010, a Prefeitura de Alumínio e a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba celebraram o convênio que tinha por finalidade propiciar meios de aprimorar e dar maior eficiência ao serviço de saúde municipal, agilizando o atendimento dos procedimentos clínicos e cirúrgicos da média e alta complexidade. Referido convênio trouxe muitos benefícios aos munícipes, especialmente para aqueles que há anos aguardavam o agendamento de cirurgias eletivas através do Sistema Único de Saúde. No entanto, em decorrência de sérios problemas enfrentados pelo município com a queda da arrecadação, referido convênio teve de ser suspenso no último mês de julho, deixando o município de liquidar com a totalidade das despesas originárias do referido convênio, especialmente das prestações referentes aos meses de outubro de 2011 a julho de 2012. De acordo com o levantamento apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, o valor total do débito da Prefeitura de Alumínio com referida Irmandade é de R$ 1.529.658,81, conforme demonstrativo constante da planilha anexa. Destarte, como é de conhecimento, o Poder Executivo vem realizando diversas gestões visando reequilibrar as despesas em função da brusca queda da arrecadação no município, em negociação com a diretoria de Santa Casa de Sorocaba. A mesma concordou com a repactuação do débito existente em seu parcelamento, conforme comprovou a carta de intenções e a planilha atualizada do débito em anexo. A Sua Excelência, vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 61/2012 dispõe sobre a inovação, consolidação e parcelamento da dívida oriunda do convênio celebrado entre a Prefeitura de Alumínio e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Jacob Saldo, prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao parcelamento da dívida existente junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, oriunda do convênio firmado em 9 de dezembro de 2010 e já encerrado, que tinha por objetivo propiciar meios de aprimorar e dar maior eficiência ao serviço da saúde municipal, agilizando o atendimento dos procedimentos clínicos e cirúrgicos de média e alta complexidade. Artigo 2º. A dívida novada é consolidada em R$ 1.030.026,49, relativos às competências de outubro de 2011 a julho de 2012, do referido convênio, será parcelada em 12 prestações mensais e consecutivas. Artigo 3º. As despesas decorrentes da lei correrão por conta da dotação própria, constante do orçamento vigente, a parte a ser consignada no orçamento do exercício 2013. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições normativas em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 7 de outubro de 2012, Jacob Salda, prefeito municipal. Anexo ao projeto, termo de consolidação e parcelamento da dívida. Colocamos em discussão o pedido do nobre vereador Dr. Alexandre de suspender a sessão por 5 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, colocamos em votação. Quem for favorável permaneça como estão, for contrário se levantar. Está suspensa a sessão por 5 minutos. O secretário, vereador Eduardo Bosque, faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco, presente. Geraldo Atleta. Jair Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Augusto Canto. Presente. Amael Ranieri Tatu. Solicito ao secretário... Pelote, presidente. Pois não, vereador. Pode o vereador Augusto. Pois não, vereador Augusto. Peço que seja anunciada a presença dos vereadores eleitos Renato Watanabe e também doutora Ana Paula de Cássia Neto Marchetti. Anunciamos aqui a presença do vereador eleito Renato Watanabe, o Renatinho, e da doutora Ana Paula, convidando ambos a sentarem em nossas tribunas, se assim desejarem. Solicito então ao secretário que continue a leitura do projeto de lei 61/2012. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 61/2012, de autoria do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, pretende o projeto de lei, ora analisado, parcelar dívida existente junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, oriunda do convênio firmado em 9 de dezembro de 2010 e já encerrado. Em que pese
relevante preocupação do chefe do Executivo com a dívida pública, entendemos que o projeto em discussão feriu alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode tipificar crime previsto no artigo 359-C do Código Penal. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, prescreve. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade da Caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade da Caixa serão considerados os encargos e as despesas compromissados a pagar até o final do exercício. O Código Penal trata da inscrição dos restos a pagar no artigo 359-C, que assim prescreve. Portanto, entendemos que mera assunção da obrigação caracterizará o crime previsto no artigo 359-C do Código Penal, não sendo necessário o empenhamento das despesas e sua inscrição a restos a pagar. No mais, a referida obrigação não foi consignada no orçamento de 2013 e também entendemos salutar que o demonstrativo de débito contenha o número de pessoas atendidas e os procedimentos médicos realizados com valores devidos para melhor compreensão do montante da dívida. Portanto, são essas considerações pelas quais entendemos pela ilegalidade do projeto de lei proposto, mas lembramos nosso parecer é opinativo e não vincula a decisão dos senhores vereadores, que são ainda invioláveis por seus votos nos termos do artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Salvo melhor juízo, ao parecer alumínio, 14 de novembro de 2012, ao José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, Alberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 203 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, atos de comissão, 7 de outubro de 2012, Dr. Alexandre Amaral, membro, Abimael Ranieri, membro. Parecer 204 de 2012, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, atos de comissões, 7 de novembro de 2012, Jaime Henrique Duarte, presidente, Eduardo Bosco, membro. Parecer 202 de 2012, a Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, as comissões 7 de novembro de 2012, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Lido, presidente. Coloco em discussão. Peço para discutir. O projeto de lei 71. 15 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós percebemos por parte do Poder Executivo o interesse numa tramitação mais rápida desse projeto 61/2012. Embora não tenha sido tão rápido assim, a Câmara respeitou os prazos, recebeu na data correta, depois colocou na ordem do dia, como está mesmo previsto no regimento interno. No entanto, na semana anterior, nós somos autor do requerimento 203, indagando com relação a essa proposta, porque nós gostaríamos de saber, na verdade, qual é o saldo de dotação que existe para pagamento do convênio com a Santa Casa, não é? Quem controla isso é a tesouraria da prefeitura, é o setor de finanças, que verifica a quantidade de dotação, e também dessa dotação, qual o saldo em dinheiro. Até porque o projeto não prevê o pagamento em parcelas iguais, prevê 12 parcelas. Então, nós temos o entendimento de que, conforme o que existisse em saldo e essa relação com o que existe em dinheiro, pagaria-se uma parcela maior, aí sim dividia-se em 11 vezes as outras parcelas, né, iguais. No entanto, com esse pensamento, ainda nós acabamos de ouvir o parecer jurídico, que acaba impedindo que a Câmara Municipal, pelo menos no meu entendimento, aprove tal projeto de lei. O parecer é contrário. Até porque, se existe dotação, o que se pretende fazer
com essa dotação no futuro, não é? Aí já é uma outra questão, né? E qual a participação da Câmara nisso? Amanhã, certamente, teria um outro projeto de lei destinando essa dotação para uma outra circunstância de pagamento que seja. Então, sendo assim, a Câmara aprovou já lá no orçamento, na lei orçamentária para o ano, dotação para pagar a Santa Casa, que inclusive tem uma dívida, eu entendo, pelo que consta aí, maior do que a dotação e maior do que o que há em caixa para pagamento disso. Portanto, nós queremos aqui manifestar a nossa posição contrária a esse projeto. Eu acho que ele não deve prosperar, principalmente pelo parecer jurídico que nós ouvimos agora. Eu entendo que a Câmara tem que resguardar a legislação. Então, sendo assim, é o que nós queríamos dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei 61. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse anunciada a presença da vice-prefeita eleita para o próximo mandato, a senhora Ângela Tizeu. Anunciamos aqui também a presença da senhora Ângela Tizeu, vice-prefeita eleita, e convidamos também, se desejar, a sentar na nossa tribuna. Pedido do vereador de discussão, 15 minutos com a parte, vereador. Quero ressaltar que o parecer jurídico dessa casa apontou diversas divergências, inclusive o próprio acompanhamento dos atendimentos da Santa Casa, que levaram a esse montante de 1.500.000, hora negociada aí pela Prefeitura Municipal de Alumínio. E eu quero, vereador Geraldo, no mesmo sentido da fala de Vossa Excelência, me manifestar contrário também a tal projeto, porque, ao meu entender, deixando de lado até a parte, levando mais para a parte prática, é uma maneira de burlar a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, porque, vamos dizer, aos olhos da justiça não teria dívida, porque a dívida está negociada. Mas quem paga essa dívida? O próximo prefeito, o próximo mandato, que não é o atual prefeito. Momento oportuno, Excelência. Então, o que nós queremos dizer é justamente isso. Se há de haver algum tipo de negociação com relação, se existirá algum tipo de negociação com a Santa Casa, que seja feita pelo próximo prefeito, de acordo com as possibilidades de caixa dele, de acordo com com o cronograma aí de prioridades do próximo prefeito. Nós não podemos hoje aprovar um parcelamento que vai se iniciar em 2013. Ao meu ver, um monstrengo jurídico isso aqui. Não existe. Não pode de maneira alguma ser aprovado, porque nós não podemos aqui aprovar uma coisa para o próximo prefeito pagar. E digo mais, nobre vereador Geraldo, acredito que é passível, sim, de até um contestamento disso, caso seja aprovado, no próprio Ministério Público, porque não há prerrogativa legal alguma, né, para se aprovar um parcelamento para o próximo prefeito pagar. Uma maneira esdrúxula aí de driblar a Lei 101. Mas, pois não, Excelência, eu ouço com prazer a sua parte. Pois é, vereador. Vossa Excelência tem razão no tocante à questão de procurar burlar a lei de responsabilidade fiscal, e o parecer jurídico próprio é muito claro nesse aspecto. Olha, está burlando, está contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu só queria corroborar com o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a sua parte, Excelência. Então, resumindo, eu acredito que isso exige aí uma análise melhor do atendimento feito, para ver o que gerou essa dívida, como Vossa Excelência me falou, uma dívida maior do que aquilo que era provisionado para pagamento. Então, eu acredito que não é oportuno aprovar o projeto de lei 61/2012, e que deixe, então, a próxima administração negociar, enfim, ver a melhor maneira de lidar com essa dívida aí assumida nesse mandato, e que deveria ser paga nesse mandato. Não foi, então a próxima gestão é que deu rumo aí que achar melhor para essa dívida. São essas as considerações, desde já manifestando o voto contrário e pedindo aos nobres pares que, nesse entendimento, votem também contrário ao projeto, para que a próxima administração possa negociar da melhor maneira que achar essa dívida. São essas as considerações. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Anunciar que, diante do empate, a presidência vai
votar para desempatar o projeto. Projeto de lei 61, 2012, aprovado por 5 votos a 4. Peço para justificar o voto, senhor vereador. 3 minutos, vereador. Bom, eu já tinha colocado os motivos que eu iria votar contra esse projeto, né, e respeito a posição dos colegas aqui, que votaram favoráveis. Só acho que essa Câmara também teria que mobilizar para a gente receber dos outros pobres coitados aqui, às vezes da cidade de Alumínio, que forneceram para o município, que fizeram trabalho, venderam peças, prestaram serviços e vão ficar sem receber. Sinceramente, eu não entendo essa ânsia do Executivo de mandar um projeto desse para aprovar. Parece coincidência de ser médico e estar mandando apenas o único credor que se preocupou, com a Santa Casa de Sorocaba. São minhas considerações. Discussão única do projeto de lei 63, 2012, de autoria... Pois não, vereador. Senhor presidente, depois de anunciado o projeto orçamentário 2013, eu percebi que faltavam algumas emendas minhas para serem votadas, que são emendas 12 a 13, a 14, a 15 e a 16. Eu queria ver a possibilidade de estarmos votando essa emenda, aproveitando que a ordem do dia ainda está em aberto. Eu coloco isso aí em deliberação do plenário. Se ninguém tem nada a se opor a votar as emendas do projeto de lei, a peça orçamentária de número... Não, daí depois você pede a sua. 54. Pois não, vereador. Também nessa esteira, eu acho que o mesmo equívoco aí cometido, também ficaram, creio eu, 2 emendas de minha autoria, né? As 19 e 20, que eu também gostaria que fossem votadas, até porque foram protocolizadas dentro do prazo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. No entendimento de que a proposta das emendas foi feita dentro do prazo, então é democrático que se faça a discussão das propostas dos vereadores. Seria bom que votasse todas as emendas que tivessem, então, nessa mesma situação. Sim. Novamente perguntando se ninguém no plenário tem a se opor. Como nenhum vereador tem nada a se opor, nós passaremos então a votação das emendas de número 12 até 20. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da emenda de número 12. Emenda 12 de 2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado no programa de trabalho natureza despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal de Governo 02.08.01, diretoria e dependência, o segundo projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Asfaltamento das ruas do bairro Areia Branca, R$500 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39, serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$500 mil. Sala de sessões, vereador Lando Silva, 8 de novembro de 2012, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Justificativa: melhorar as condições urbanísticas do bairro, melhorando a qualidade de vida da população local que sofre com as ruas de terra. Eduardo Gomes de Paula. Coloco em discussão a emenda de número 12, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Aprovo. Abimael Ranieri. Emenda número 12, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 13, 2012. Emenda 13 de 2012. De autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite das despesas para o exercício 2013. Fica criado um programa de trabalho natureza despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal de Governo, 02.08.01, diretoria dependência, o seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029,
.4.4.90.51, reforma das estradas rurais, R$200 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39, serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$200 mil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Justificativa: melhorar as condições de tráfego e segurança para os moradores dos bairros rurais. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Lido, presidente. Em discussão, a emenda número 13, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a votação nominal da referida emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Maior Ranieri Tatu. Emenda número 13, 2012, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 14, 2012. Emenda número 14, 2012, autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54, 2012, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite das despesas para o exercício 2013. Altera o programa de trabalho natureza e despesa anexo 2 no órgão 02.04.03. Fundo de Assistência Social, o seguinte projeto: projeto 08244.0004.3.3.50.43, subvenções sociais, R$20 mil, ficha 61. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39, serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$20 mil. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Justificativa: melhorar as condições. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Coloco em discussão a emenda número 14, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal da referida emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Maior Ranieri. A emenda 14, aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da emenda número 15, 2012. Emenda 15, 2012, autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54, 2012, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Altera o programa de trabalho natureza despesa anexo 2 no órgão 02.06.03, divisão de cultura, o seguinte projeto. Projeto, subfunção 13.392.006.2.004.3.3.90.39. Serviço de terceiros, R$200 mil, ficha 153. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39. Serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$200 mil. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Justificativa: realizar cursos de dança, balé, aulas de música e outros à população. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Lido, presidente. Discussão, a emenda número 15, 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação, solicitando ao secretário que faça a votação nominal da mesma. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Sim. Aprovada por 8 votos. Agora você escuta esse aqui. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 16. Emenda 16, 2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54, 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Altera o programa de trabalho natureza despesa, anexo 2, no órgão 02.0602, Departamento de Esportes, o seguinte projeto:
Projeto subfunção 04.122.0006.2004.3.3.90.39. Serviço a terceiros, R$300 mil. Ficha 138. Para cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações. 02.15.01. Encargos gerais, 3.3.90.39. Serviço terceiro, pessoa jurídica. Ficha 266. R$300 mil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Justificativa. Realizar cursos de dança, balé, aulas de música e outros da população. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Aqui, mais aqui, ó. Mas aqui era para ser um só. Era para ser um só. Coloco em discussão a emenda de número 16/2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Maior Ranieri. Presente. Sim. A emenda de número 16, aprovada por 8 votos. Encerradas então as emendas de autoria do vereador Eduardo Bosco. Passamos agora às emendas de número 17 e 18, de autoria do vereador Abimael Ranieri. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 17. Ao projeto de lei número 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado o Programa de Trabalho Natureza Despesa Anexo 2 do órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo 02.08.01, Diretorias e Dependências, o seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Calçamento da rua Daniel Mendes Pontes, na Vila Brasilina, R$100 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações. 02.15.01. Encargos gerais, 3.3.90.39. Serviço terceiros, pessoa jurídica. Ficha 266, R$100 mil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012. Abimael Ranieri, vereador. Justificativa. Melhorar as condições urbanas do bairro e da referida rua, que até hoje não conta com calçadas adequadas. Abimael Ranieri, vereador. Coloco em discussão a emenda número 17, 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri Tatu. Sim. Emenda número 17, 2012, aprovada por 8 votos. Passamos então, solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 18, 2012. Emenda número 18 de 2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, ao projeto de lei 54 de 2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado o Programa de Trabalho Natureza Despesa Anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo 02.08.01, Diretoria de Dependências, o seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Construção de quadra poliesportiva na Vila Brasilina, R$300 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações. 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39. Serviço e terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$300 mil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Justificativa. Incentivar a prática esportiva e melhorar as condições de lazer da população da Vila Brasilina e adjacência. Abimael Ranieri, vereador. Coloco em discussão a emenda número 18, 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal da referida emenda. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco. Aprovo. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri Tatu. Sim.
Emenda de número 18, aprovada por 8 votos. Passamos agora à discussão das emendas de autoria do vereador Dr. Alexandre, que são as emendas número 19 e 20. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 19. Emenda número 19/2012, autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, ao projeto de lei 54/2012, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado o Programa de Trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria e Dependência do seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Construção de muro protegendo o centro de vivência da Vila Brasilina. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39, serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$100.000. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Justificativa: melhorar as condições urbanas do bairro e da referida rua, que até hoje não conta com calçamento. Coloco em discussão a emenda número 19. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu coloco em votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Rener Tatu. Sim. A emenda 19 é aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 20. Emenda 20/2012, autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, ao projeto de lei 54/2012, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado no Programa de Trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretorias e Dependências, o seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51, pavimentação da rua Efigênia na Vila Brasilina, R$200.000. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.15.01, encargos gerais, 3.3.90.39, serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 266, R$200.000. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 8 de novembro de 2012. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Justificativo: melhorar as condições urbanas do bairro com a pavimentação da referida rua, sendo esta uma antiga reivindicação dos moradores. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Coloco em discussão a emenda número 20. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco aprova. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Rener Tatu. Emenda de número 20 aprovada por 8 votos. Encerrado o programa. Enfim, encerrada a discussão de todas as emendas referentes ao projeto de lei 54/2012. Discussão única do projeto de lei 63/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 78.800. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do referido projeto de lei e seus pareceres. Mensagem 63/2012, senhor presidente. Via da presente encaminhamos a elevada deliberação desta utilidade o incluído projeto de lei 63/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto visa atender despesas com as fichas 040709, nova estimativa dos gastos no corrente exercício legislativo. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, ao qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal. A sua excelência, Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 63/2012 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Jacob Salda, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional do valor de R$ 78.800 para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. 01.00.00. Câmara Municipal de Alumínio. 01.02.00. Secretaria da Câmara. 01.02.01. Secretaria da Câmara. Atividade. Fonte. 01.000.00. Elemento despesa. Ficha número 4. R$ 9.500. Elemento despesa. Ficha número 7. R$ 35.000. Elemento despesa. Ficha número 9. R$ 34.500. Soma. R$ 78.800. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução de seguintes dotações do orçamento vigente. 01.00.00. Câmara Municipal de Alumínio. 01.01.00. Corpo Legislativo. 01.01.01. Corpo Legislativo. Elemento despesa. Ficha número 3. R$ 3.500. 01.02.00. Secretaria da Câmara. 01.02.01. Secretaria da Câmara. Elemento despesa. Ficha número 5. R$ 45.000. Elemento despesa. Ficha número 6. R$ 10.000. Elemento despesa, ficha número 8, R$ 7.900. Elemento despesa, ficha número 10, R$ 3.000. Elemento despesa, ficha número 11, R$ 2.500. Elemento despesa, ficha número 12, R$ 600. Elemento despesa, ficha número 13, R$ 800. Elemento despesa, ficha número 14, R$ 5.500. Soma, R$ 78.800. Artigo 3º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 7 de novembro de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 63/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de decreto adicional suplementar destinado às despesas da Câmara Municipal de Alumínio. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias existentes, mas que estão com saldo suficiente para correr a determinada despesa. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, ao prazo de 40 dias, conforme artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciado em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigo 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer 7 de novembro de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 208 de 2012 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, Estados Comissões 7 de novembro de 2012, Augusto Cândido Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer número 209 de 2012, da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, Estados Comissões 7 de novembro de 2012, Geraldo Atera de Oliveira Campos, presidente, Dr. Alexandre Amaral, membro, Maior Ranieri, membro. Lido, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 63/2012 em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de lei 63/2012, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 64/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 267.000. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão, visto que pairam algumas dúvidas. Primeiro, a ficha 130, reforço do saldo da ficha para pagamento de transporte escolar no ensino superior. A gente precisa ouvir primeiro a secretária de Educação, porque foi anunciado o fim do transporte de ensino superior em dezembro, até uma luta dessa casa contrária a essa decisão da secretária de Educação. Então, quer dizer, fica o ponto de interrogação aqui na ficha 130. Ficha 267, ficha 21, reforço de saldo para fornecimento de marmitex funcionários 12/36. Já teve nessa casa complemento para essas fichas, e eu particularmente não acabei ainda de fazer uma análise se a quantidade comprada é condizente aí com a quantidade consumida. Então, nós estamos ainda no meio dessa análise, porque já tiveram reforços aí para essas fichas, então eu peço a retirada por esses motivos, para que a gente consiga esclarecer essas dúvidas e depois votar pelo sim ou não do projeto.
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloque em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco de suspender por 2 minutos a sessão em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica a sessão suspensa por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça chamada nominal, senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abmaior Nery Tatu. Presente. Continua em discussão o pedido do vereador Augusto Canto em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 64/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo se usar da palavra, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal referente à manutenção ou não do projeto ou adiamento dele. Lembrando que quem votar favorável vota o projeto hoje. Os contrários adiam por uma sessão. Não, é o contrário. É, quem... Isso. Não, rejeita. Quem aprovar o requerimento, mantém o pedido do vereador Augusto Canto em adiar o mesmo. E aquele que rejeitar o requerimento, vota o projeto hoje. Então, o sim é pelo adiamento e o não por votar o projeto hoje. Jaime Henrique Duarte. Rejeito. Eduardo Bosco. Rejeito. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abmaior Nery. Rejeito. Como que ficou? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Jaime em adiar por suspender por 2 minutos a sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo se uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime. Fica adiado por 2 minutos de sessão. Guarda da Delegacia. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abmaior Nery Tatu. O requerimento foi rejeitado por 4 votos a 3. Então o projeto passa a ser lido. Foi lido já ou não? Solicito ao secretário então que faça a leitura do projeto de lei 64/2012. Mensagem 64/2012. Senhor presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta entidade o incluso projeto de lei 64/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. O presente projeto visa atender despesas com as fichas 21, reforço do saldo da ficha para fornecimento de marmitex para funcionários públicos municipais, com escala 12 por 36 horas, em cumprimento à Lei Municipal 1152/2009, Departamento de Administração. Ficha número 103, reforço do saldo da ficha para pagamento de energia elétrica, Sabesp, telefone, Serim, recarga de cartuchos e outros serviços. Ficha número 130, reforço do saldo para a ficha de pagamento de transporte escolar do ensino superior. Ficha 231, reforço do saldo da ficha para pagamento de medicamentos referente a mandatos judiciais. Ficha 267, reforço do saldo da ficha para pagamento de marmitex dos funcionários em escala 12 por 36 horas, em cumprimento à Lei Municipal 1152, motoristas, técnicos de enfermagem e recepcionistas que atuam no pronto atendimento municipal. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Saldo, Prefeito Municipal, Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal.
Projeto de Lei 64/2012 dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Jacob Salda, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional no valor de R$ 267 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.01.00 Gabinete do Prefeito, 02.01.02 Dependência do Gabinete, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa 3.3.90.39.00, ficha número 21, R$ 45 mil, 02.05.00 Departamento Municipal de Educação, 02.05.03 Educação Básica, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha número 103, R$ 45 mil, 02.05.07 Ensino Superior, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha número 130, R$ 117 mil, 02.13.00 Departamento Municipal de Saúde, 02.13.02 FMS, atenção à saúde das pessoas, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 231, R$ 30 mil, 02.13.06 FMS, pronto atendimento, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 267, R$ 30 mil, total R$ 267 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.04.00 Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.04.02 FMAS, Programas Sociais, atividade, fonte 01.00.00 elemento de despesa, ficha número 51, R$ 10 mil, 02.04.03 FMAS, atendimento social, atividade, fonte 01.00.00 elemento de despesa, 3.3.90.39.00 ficha 63, R$ 5 mil. 02.04.05 FMCA, Casalar, ficha de 76, R$ 30 mil. 02.04.06 FMCA, Conselho Tutelar, ficha 79, R$ 13 mil. 02.05.00 Departamento Municipal de Educação, 02.05.03 Educação Básica, fonte 01.00.00 ficha 99, R$ 45 mil. Ficha 110, R$ 114 mil. 02.06.00 Departamento Municipal de Esportes, 02.06.01 Diretoria de Dependência, atividade, fonte 01.000.00 elemento de despesa, ficha 139, 6.945.03 02.06.02 Divisão de Esportes e Lazer, atividade, fonte 01.000.00 ficha número 141, R$ 2.010. Ficha número 146, R$ 35 mil. 02.06.03 Divisão de Cultura, fonte 01.000.00 ficha número 156, R$ 6.044,97, total R$ 267 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de novembro de 2012, Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei 64/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de decreto adicional suplementar destinado às despesas de diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Alumínio. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, o prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal, o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 42, parágrafo 1º, deve ainda ser apreciado em discussão única e, para sua aprovação, necessita os votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer, Alumínio, 14 de novembro de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, Alberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 211 de 2012 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, salvo as comissões 21 de novembro de 2012, Augusto Cante Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 212 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, salvo as comissões 21 de novembro de 2012, Geraldo Atete Oliveira Campos, presidente, doutor Alexandre Amaral, membro, Maior Ranieri, membro. Parecer 213 de 2012 da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Lazer e Assistente Social.
Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões. 21 de novembro de 2012, Dr. Alexandre Amaral, presidente geral da Terra de Oliveiras Campos, membro, e Maior Renieri, membro. Parecer 214 da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões 21 de novembro de 2012, Jaime Henrique Duarte, membro, Augusto Canto, membro, e Eduardo Bosco, membro. Coloco em discussão o projeto de lei 64/2012, de autoria do Executivo. Eu peço para discutir isso. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Quero adiantar o nosso voto contrário ao projeto, respeitando, logicamente, a opinião de todos os colegas, sem nenhum tipo de questionamento. Apenas que eu não tenho informações suficientes para aprovar esse projeto. Não que eu seja contra a ficha, o aumento, o reforço da ficha 267, da 130, também tampouco da 21. Nós entendemos, sim, que são demandas importantes, mas a quantidade de informações que nós temos não são suficientes para aprovar esse projeto. Então, dessa maneira, nós estivemos pensando durante a leitura do projeto, eu vou opinar pela rejeição desse projeto, pela falta de informações com relação às fichas 267, 130 e 21. São essas as considerações, deixando, claro, todos muito à vontade para expressarem suas opiniões, sem nenhum tipo de crítica, mas nós não temos aí informações suficientes. São essas as considerações. Peço para discutir. 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, muitas vezes alguém pode entender por que alguém tem uma postura de aprovar a solicitação de um vereador, de um colega vereador, para que o projeto seja adiado, a discussão dele. Isso é uma situação. Outra situação é discutir, aprovar ou rejeitar o próprio projeto. Primeiro que a questão do colega ter dúvida, eu acho que nada mais democrático, nada mais correto do que ele ter esse tempo para que deixe de ter dúvidas. Mas quanto à discussão propriamente dita do projeto, que pede reforço para a alimentação de servidores que trabalham em horários não típicos, né, que são aqueles noturnos e, por exemplo, no pronto atendimento. Não tem como você deixar, evitar de aprovar essa situação. Também do transporte do ensino superior. Da mesma forma, o projeto pede reforço, inclusive, para pagamento de medicamentos. Então, nessa questão do mérito, eu entendo correto. Quanto à questão de dúvida que poderia ter, tem uma questão aí até de governabilidade, não é? Eu acho que já existe muitas vezes dentro do plenário alguém que nós entendemos que fale pelo Poder Executivo, e quando não, nós mesmos como vereador conseguimos procurar o departamento pertinente para que deixe de ter dúvida, né? Nós estamos vendo aqui que tem que pagar energia elétrica, água, telefone, né? Energia elétrica também na zona rural, onde tem escola lá, onde a Serim domina. Então, entendendo pelo mérito da questão aí, e até pela necessidade de que há que se pagar esse tipo de serviço para que ele não interrompa esses serviços, e entendendo que isso é para o bem público, é que nós entendemos que o projeto deve prosperar, que deve ser aprovado. Então, nós estamos pela aprovação do projeto. Nós queríamos discutir justamente para pautar isso. Olha, uma coisa é você ser favorável à retirada, é para que sane algumas dúvidas. Outra coisa é a questão do mérito. E pelo mérito, sou favorável à aprovação do projeto. Continua em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Bom, sem sombra de dúvida, eu respeito as ponderações do colega, mas na minha opinião, esse projeto, evidentemente, que ele deveria ter sido adiado à discussão, já que ele chegou aqui na terça, salvo engano, foi recebido na sessão de quarta, e a prefeitura, não se sabe a razão, deu ponto facultativo aí, o pessoal ficou quase 10 dias sem trabalhar. E, para minha surpresa, a questão do transporte de estudantes já estava resolvida. Eu já disse aqui na tribuna na semana passada que ninguém é obrigado a assumir compromisso com ninguém. Assumiu, tem que cumprir. E o compromisso que foi dado aqui é que o transporte escolar seria mantido regularmente até, se presumia, o tempo que os alunos
ainda estivessem frequentando as aulas. Obviamente que no mês de dezembro, talvez diminuindo a quantidade de ônibus, mas enfim, não iria largar o pessoal na mão, né? E o que acaba acontecendo? A gente foi surpreendido aqui na sessão, com alguns telefonemas aí de estudantes, olha, o ônibus vai ser cortado dia 30. Ou seja, aquele aluno que precisava frequentar as aulas até o dia 10, aí, 12, que seria o máximo, ele não teria como frequentar, teria que dar um jeito de ir no transporte coletivo, no momento oportuno, colega. E o que acontece? Foi surpreendido com a questão da mensagem. Ainda eu tinha dito, para a prefeitura é muito fácil, né? A gente não vê o prefeito da cidade, não vê nenhum funcionário da educação, o pessoal vai lá, coloca o ônibus lá na garagem, e aí acaba sobrando para o vereador a reclamação, acaba sobrando para o vereador a cobrança, né, do que eu, pelo menos, entendo como um investimento, não entendo como uma despesa. Então são coisas assim que chega de última hora, você não se tem. E aí, hoje, aqui a liderança do prefeito colocou que o compromisso seria de manter isso, mas aí é totalmente contrária à ligação que eu fiz hoje à tarde, a notícia que eu recebi da diretora de educação, que dia 30 vai cortar, que ela não pode fazer nada. Né? E o pior, ainda dizendo que isso teria sido uma sugestão da administração vindoura, né? Uma coisa absurda, porque quem vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, ainda quer deixar o problema no colo de quem está chegando ainda. Então, assim, são coisas que não teria problema, a empresa vai cortar imediatamente. Poxa, eu acho que a empresa é uma fornecedora, ela não tem por que não esperar uma semana, né? Eu acho que a prefeitura, quantos anos tem o contrato com a Jundiá, né? Eu acho que a gente não pode ser submissa a esse ponto de ter que votar um projeto nesse momento, porque, não, vai cortar, vai isso, aquilo, não. Acho que o projeto merece, ao meu ver, eu sempre briguei aqui pelo transporte de estudantes, vou continuar brigando, e ao meu ver, era um projeto que não deveria ter sido melhor esclarecido. E talvez por essa insegurança no projeto do transporte, da manutenção, que tem sido cobrado aí constantemente nas ruas, nesse caso aqui eu vou rejeitar esse projeto. São minhas considerações. Obrigado pela parte, vereador. Não há de que, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 64/2012. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto de lei 64/2012 foi aprovado por 5 votos favoráveis contra 2 contrários. O voto. 3 minutos sem a parte. Então, eu quero justificar a minha aprovação para dizer 2 coisas. Muito simples. O motivo da aprovação. Primeiro, que qualquer situação, na verdade, se ele fosse adiado por mais uma semana, eu não acredito que ninguém ia deixar de fornecer serviço por causa de uma semana. Até porque acaba contrariando o princípio do serviço público. E no segundo ponto, que eu acho mais importante, é que ninguém vai fazer uma declaração falsa aqui na Câmara Municipal dizendo que o transporte de estudante funcionará até o dia 15 de dezembro, proporcional ao número de alunos que viajarão. E segundo ponto, aqui é para fazer pagamento de serviço prestado, e não do que será prestado. Então, é nada mais justo do que aprovar pelo mérito. Então, é por isso que nós fomos favoráveis à aprovação do projeto. Peço para justificar o voto. 3 minutos sem a parte. Eu gostaria de justificar meu voto negativo, como eu disse, não porque sou contra o fornecimento do transporte, mas porque se tem uma coisa que esse pessoal da visão não tem, é palavra. E a palavra já tinha sido dada anteriormente e eu, olha, tenho quase certeza que vai ser quebrada, mas é por isso o motivo da rejeição do projeto. Passamos então à discussão única da moção número 17/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre, em aplauso aos atletas. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Eu solicito que seja retirada a discussão por uma sessão a presente moção para adequação. Aí tem alguns colegas que também querem assinar. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única da moção de número 17/2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra,
Coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica adiada por uma sessão a discussão única da moção número 17. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. A redação final do autógrafo número 1656/2012 é o projeto de lei 54 e a moção de número 17/2012. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.